cada 5 meninos no país tomou as 2 doses da vacina contra o HPV. Acho que, não sei, ou a mãe de menino está mais desatenta ou não sei o que está acontecendo, mas é perigoso. O menino tem que tomar vacina. A cobertura da vacina entre meninos é menor do que a observada em meninas, que já é grande, que não deveria ser, né? É muito baixa a quantidade de meninas que procuram, ou que as mães procuram, para serem vacinadas. Há quase 3 anos, a vacina passou a ser oferecida na rede pública, gratuitamente também para os meninos. Essa vacina, gente, custava caro, que eu me lembro, e quem tinha dinheiro, mas era a primeira coisa que fazia para proteger o filho. Agora é oferecida na rede pública e a mãe não leva para ser vacinada. Eu quero hoje começar aqui esse nosso canto que é dele, né? Quinzenalmente aqui do pediatra, Dr. Guilherme de Abreu Silveira, falando sobre esse assunto. Aí a irresponsabilidade também, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tem um pouco dessa irresponsabilidade, mas um pouco também é o fluxo de informação que chega, porque no começo, as mães recebem a informação de que a vacina era só para meninas. E mesmo aí, assim, não levavam Não muito levava. E aí, quando entra os meninos na jogada, as mães continuam achando que a vacina é só para menina, porque a questão do HPV é para proteção contra câncer de colo de útero. Então, existe esse mito de que menino não precisa ser vacinado, mas precisa. Os meninos vão ser protegidos também contra a infecção por HPV, que apesar de não gerar o câncer de colo de útero, gera uma infecção. E indiretamente vão estar protegendo suas mulheres no futuro. Então... E o doutor estava me contando que meninas a partir dos 8 anos, não é? Já existe a vacina contra HPV nos postos, tá? Então procure. E vamos às perguntas. A sua pergunta. Pergunte que o Santa Receita responde aqui para você. Juliana Santos. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Ju. Boa tarde, doutor. Adoro vocês. Tenho um bebê pequeno e sempre me preocupo muito com as reações das vacinas. Tá aí mais uma mãe preocupada, porque é tanta fake news, é tanta notícia mentirosa na internet que enlouquece mesmo. Posso dar algum analgésico antes da aplicação? Ou tem algo que eu possa fazer para amenizar essas reações? Ela é de Goiânia, cidade lá, capital de Goiás. Um beijo, cidade querida. Juliana, sim, você pode dar medicações que vão te ajudar nesse controle das reações vacinais, que geralmente é dor, febre, antes mesmo? Uma indisposição. A única vacina que nós recomendamos que dê remédio antes da aplicação é a de meningite B, porque é uma vacina que naturalmente já gera um pouquinho mais de reação. Então, geralmente nesses casos, nós recomendamos que dê a dose de analgésico antitérmico antes da vacina para minimizar essas reações, mas todas as outras, espera um pouco a reação aparecer. Tá, aí até porque tem muitas crianças que não têm reação. Nem tem reação. Aí, se tiver... Se tiver, pode medicar com analgésico antitérmico. Tá bom. Vamos à próxima pergunta. É a Joelma. Boa tarde. Oi, Joelma. Gostaria de saber se uma menina com 1,47 m de altura aos 12 anos, se isso é normal. Ela menstruou aos 11. Olha, Joelma, para a gente saber se essa estatura, a gente chama de estatura alvo, é normal ou não, nós temos que fazer um cálculo que é chamado de canal familiar. A partir da estatura do pai e da estatura da mãe, calcula-se a estatura alvo de um filho. E essa estatura, ela pode ser 5 centímetros para cima, 5 centímetros para baixo. Esse intervalo de 10 centímetros ao redor da estatura alvo, a gente chama de canal familiar, é o potencial genético de um filho. Agora, com 1,47 m aos 12 anos, sendo que menstruou há 1 ano, né, há 1 ano atrás, ela ainda pode crescer um pouco, mas vai ser bem pouquinho, vai ser em torno de 2 a 3 centímetros. Há alguma coisa que possa ser feita para essa criança crescer mais? Tem que saber as datas certinhas, porque se realmente faz quase 1 ano ou mais de 1 ano que ela menstruou, a estatura não vai recuperar tanto, mesmo com um tratamento com hormônio de crescimento, por exemplo. Então, precisa realmente ver qual foi a idade certinha de menstruação, porque às vezes, por exemplo, ao invés de 1 ano, está fazendo 8 meses. Né? Então, ainda tem um certo potencial de crescimento com tratamento. Mas quanto mais cedo menstrua... Quanto mais cedo menstrua, mais rápido para de crescer.
descobrir o meu tamanho, por quê? Mas também não se preocupe com a tua filha. Não é verdade, não? Isso daí, dizem na verdade, que tamanho não é documento e não é mesmo, minha querida. Não é mesmo, nada a ver, eu acho. É um acompanhamento que tem que ser feito ao longo de vários anos. Né? É que aí, numa época, você começa a ver as suas amigas crescendo, tudo virando pirulão e você não cresce e fala, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Às vezes, apesar de ter o pai alto, mas a mãe nem tanto. É sempre uma mistura, somos uma mistura, Somos né? uma mistura. E uma dica boa para quem está em casa saber se a criança está indo num ritmo, né? O adolescente está indo num ritmo de crescimento ou não, é puxar um pouco o histórico dos pais. Então, a idade com que a mãe menstruou e a idade com que o pai começou a fazer barba, ou seja, começou a ter os sintomas, as características sexuais secundárias que a gente fala, são indicativos se o filho vai ser um maturador mais tardio ou mais precoce. E se ele for um maturador precoce e ainda tiver numa estatura pequenininha, vale a pena tentar acelerar um pouco esse crescimento para utilizar esse potencial genético. Né? Com o hormônio do crescimento. Com o hormônio do crescimento. Aí tem que procurar um médico para ver direitinho. Tem que procurar um endocrinologista para fazer o tratamento. Porque aí é medido o tamanho, né? Isso, tem uma série de medidas, né? Faz o raio-x da mão e punho, né? Que as pessoas estão mais familiarizadas. Mas dá para fazer alguma coisa. Dá sim. Angelita, boa tarde. Meu filho tem 4 anos e tem o hábito de ranger os dentes à noite, o bruxismo, né? Já fiz exame de fezes, está normal. Ué. Levei no dentista e também está tudo normal. O que pode ser isso? É normal em crianças? Ela é de Rondônia, olha, de lonjão, né? Beijo para vocês de Rondônia. Angelita, eu vou te dizer que não é normal, é comum. Né? Então, realmente, se ele persistir com esse sintoma de ranger os dentes durante a noite... pode quebrar os dentes. E vai desgastando, né? Ao longo de anos, vai desgastando o dente. E com 4 anos ele ainda está com a dentição de leite, mas logo, logo vai aparecer a dentição permanente. E aí vai começar a ranger o dente permanente dele. Mas será que ela falou pro dentista, doutor, que ele rangia os dentes? Porque tem uma plaquinha que eles fazem, né? De silicone, de silicone. Não sei, e que aí o seu filho coloca e não consegue ranger os dentes. Quer dizer, range, mas não dá dor de cabeça no outro dia. Porque e não desgasta o dente. Não desgasta o dente. Fale com outro dentista para fazer essa plaquinha, para ele pôr à noite para dormir. É horrível a plaquinha, assim, porque né, dormir com aquela plaquinha... Mas para as crianças que não se adaptam com a placa, ainda existe uma resina que se coloca por cima do dente, porque aí a criança vai rangendo a resina. A resina e não o dente. E não o dente. Então é o dentista mesmo, tá, querida? Fabiana Ribeiro. Oi, Fabi. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Clau. Boa tarde. Boa tarde para você, Fabiana. Quais seriam os problemas possíveis de um bebê que ainda não anda? Tem um bebê de 1 ano e 6 meses que não anda. Fabiana, pode ser muitas coisas, né? Então, o ideal é você fazer o acompanhamento e passar por uma avaliação com o pediatra para ele ver exatamente o que é não andar. Porque às vezes a criança não anda sozinha, mas anda dando a mão, anda segurando nos móveis da casa, etc. Então, precisa realmente fazer uma avaliação. O que pode acontecer, às vezes é só um atraso de desenvolvimento, então a criança pode ser estimulada no sentido de completar esse desenvolvimento, ou pode ser até alguma doença neuromuscular que esteja, de fato, atrasando o desenvolvimento, mas é uma causa orgânica, uma doença que está causando um efeito colateral de não andar. Então, tudo isso precisa passar por investigação, tá? Deveria estar andando ou tem criança que anda mais tarde? Deveria estar andando, né? De 1 ano, de 12 a 18 meses, a gente considera que é um prazo razoável para a criança andar. De espera. Tá. Vamos à próxima, é a Natália. Boa tarde, Cláudia. Minha filha tem 1 ano e 5 meses. Que bonita essa foto de vocês. E está com as vacinas em dia, faltando apenas a DTP, que está em falta. Devo me preocupar em dar logo? Natália, sua pergunta será respondida. E a Natália, né, nessa foto tão bonita aí com a menininha bonita dela. Mesmo. Ela deve se preocupar, doutor? Natália, eu estou imaginando que você tenha dado as outras doses da DTP. A DTP é uma vacina que chama difteria, tétano e pertussis. Pertussis é o agente da coqueluche. É a tríplice bacteriana. Geralmente essa vacina é dada no primeiro semestre de vida. Então, com 1 ano e 5 meses, já era para ter tomado 3 doses. Eu estou presumindo que ela tenha dado 2 e esteja faltando a terceira. E dá uma checada, porque se tiver realmente faltando a terceira dose, há pelo menos 1 ano que está atrasada. Né? E é difícil atrasar tanto assim. Mas Ela tem 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses já deveria estar com o sistema completo desde o primeiro semestre de vida. Né? Então, desde o primeiro semestre? São 3 doses no primeiro semestre de vida, tríplice bacteriana. Nossa, então ela está bem atrasada. Dá uma checada se realmente já não chegou na rede pública da sua cidade. E com relação a se preocupar com algo, na verdade não, porque são vacinas de reforço.
Então, o esquema dela está incompleto, mas ela já deve ter recebido pelo menos 2 doses. Então, teoricamente, ela está um pouco protegida. Agora, você não deu nenhuma? Não, mas ela disse que está em dia, né? O que eu te aconselharia, se de repente a sua filha tiver algum acidente com um material cortante, né? Então, um prego enferrujado ou material de fazenda contaminado, possivelmente, faz a dose da dupla tetânica. Porque, às vezes, a DTP está em falta, mas a dupla tetânica tem. E aí ela faz um reforço só por conta do acidente perforo cortante, não é para dar vacina dupla tetânica para criança agora, mas se ela tiver um acidente que é considerado de risco, faz a dose dupla tetânica para proteger sua filha, esperando a dose definitiva da DTP. Ou se não chegou, fala, denuncia, porque é um absurdo, né? Porque às vezes encaminham para outro posto, dá para ou vá até outra cidade, mas dê. Vamos à próxima, é a Cláudia Rangel, com a família aí. Boa tarde, dei a primeira dose da HPV em janeiro, a segunda seria em julho, mas eu esqueci, lembrei só agora, posso dar mesmo assim? Cláudia, normal, não se preocupe, pode dar agora, sem prejuízos. Tá, quantas doses são? São 2. 2, aí já vai ficar completa essa bonequinha aí. Vamos à próxima. Maria Filomena, vamos ver o que a Maria quer. Boa tarde, Claudete, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Minha filha tem 13 anos e ainda não menstruou. Isso é normal? Olha, Maria, de novo, aquela dica que eu dei no comecinho do bloco, né? Se dá uma pesquisada no histórico, tanto seu quanto do pai dela. Se por um acaso vocês também foram maturadores tardios, então se você menstruou já com idades mais avançadas e o pai começou a fazer barba também com idades mais avançadas, a sua filha provavelmente é o que nós chamamos de maturadora tardia. Ou seja, ela vai demorar um pouquinho mais para fazer o desenvolvimento puberal, mas vai ser absolutamente normal e vai desenvolver assim como as outras crianças. Ok, pode ficar despreocupada. Enisete, boa tarde, Claudete. Oi, Enisete. Meu bisneto tem 2 anos e 4 meses e não dorme bem à noite. O que pode ser? E aí, hein? Enisete, eu gosto dessas perguntas abertas porque pode ser tanta coisa e pode não ser nada. Né? Com 2 anos e 4 meses, as crianças podem ter um pouquinho de distúrbio de sono e é muito mais comum em meninos, por incrível que pareça. Esses distúrbios... Por que, por incrível que pareça? Porque geralmente os meninos são bons de sono, né? Meninos são bons de sono. O meu filho, por exemplo, se deixar dormir, ele vai. E a minha menina, pontualmente, às 6 da manhã, está de pé. Está acordada. E eles têm mais dificuldade? Eles têm um pouquinho mais de dificuldade. Pode começar esses distúrbios de sono no finalzinho do primeiro ano de vida, com 11 meses, 12 meses de vida. E algumas crianças carregam isso até 3 anos. Mas geralmente as soluções são espontâneas e é muito mais frequente em menino e tem alguns truquezinhos que a gente pode fazer para ajudar na questão do sono. Outra coisa que você pode tentar perceber, Anisete, é se ele tem algum sintoma durante a noite, ou seja, se ele ronca, por exemplo, se ele tem um sono agitado, se ele acorda suado, tudo isso é indicativo de que ele possa estar tendo apneia do sono em criança. Criança pode roncar? Pode roncar. E aí pode ser uma hipertrofia das adenoides, hipertrofia das amígdalas, algum distúrbio respiratório alto que dificulta a respiração durante a noite. E será que não está dormindo muito de dia? Porque às vezes em escolinhas, né, você já frequenta escola, dorme a tarde toda. Costuma dar o soninho da tarde. O soninho da tarde às vezes é prolongado. Nessa idade, para a criança ter em torno de 1 ou 2 horas de sono no período da tarde e acabou. Só, né? Senão só, depois... de manhã nada. Não dorme, é duro, né? Para o pai e para a mãe tem que trabalhar no outro dia. Não é tarefa fácil, não. Mas então tem que investigar direitinho, né? Um beijo para você, viu, Anisete? É a Lídia. Boa tarde, Claudete. Meu filho tem 2 anos e 5 meses e não fala direito, apenas por sílabas. É normal, doutor? Ela é de Monte Azul Paulista, São Paulo. Um beijo. Lídia, essa queixa realmente é bem frequente e, de novo, mais frequente em meninos. Os meninos carregam um pouquinho mais de dificuldade para desenvolver os centros da fala. O que você pode tentar buscar tem 2 tipos de linguagem que a gente desenvolve, né? Uma linguagem que é receptiva, então é do mundo para nós, e uma linguagem que é expressa, então é de nós para o mundo. Se o seu filho costuma reconhecer bem as palavras, os comandos que vocês dão para eles e interage através de sílabas, mas respondendo a um diálogo, significa que ele está com a linguagem receptiva dele bem desenvolvida. E isso te deixa tranquila para esperar um pouquinho mais para a linguagem expressa dele terminar de desenvolver. Trocas de sílabas ou até um vocabulário pouco vasto nessa faixa etária em meninos é relativamente comum e pode esperar.
tá? Não precisa sair correndo para tentar fazer diagnóstico. Tá. É só continuar Calma. estimulando. Tá bom, vai estimulando. Põe ele para o seu programa, a gente fala tanto aqui que ele vai se entusiasmar, né? Um beijo para você, viu, minha linda? E eu quero agradecer a presença, passa tão rápido, né? Quando ele vem, a presença e participação do doutor Guilherme de Abreu Silveira, que é pediatra. Você é obstetra também? Não, doutor? pediatra. Não, né? Só pediatra neonatologista. Tá. E eu vou deixar aqui, na verdade, o Instagram é @Guilherme Pediatra. @Guilherme Pediatra. O telefone é 11 5102 2013. 11 5102 2013. E ele é de São Paulo. Onde fica seu consultório lá? Fica na Berrini. Ah, né? Na Berrini, Na você Berrini, me falou outro dia, né? Aliás, tô louca, né? Pediatra, não é? Fiz uma leve confusão aqui com obstetra. Mas, no @Guilherme Pediatra, você tem alguns artigos, tem algumas coisas... Tem, e as pessoas costumam até mandar mensagem no inbox para fazer perguntas. Pode ficar perguntar, à vontade. porque olha, a gente tinha muitas aí, mas o tempo aqui é curto. Então tá, se você mandou aqui, não obteve a sua resposta, pode perguntar lá no @Guilherme Pediatra, tá? Obrigado, doutor. Fez boa viagem? Fiz. Não tá chovendo ainda lá, não, né? Não, tá não.